Nós estamos recebendo a visita do deputado federal Jair Bolsonaro, que pertence ao PSC. E ele está aqui em Londrina exatamente para quê? Para falar a respeito do seu já início de caminhada rumo à presidência da República. Ele veio para fazer palestra, ele veio para ter encontros políticos importantes e relevantes aqui. E nós, inclusive, acompanhamos a visita desde a hora em que ele chegou. Ontem estávamos ao vivo no aeroporto de Londrina e aí trouxemos o acompanhamento todo desta visita que Jair Bolsonaro veio fazer à nossa cidade. Primeiro, bom dia, como vai? Eu queria que o senhor assistisse conosco a esta matéria para que depois a gente começasse então a entrevista em si. Pode ser? Pode, é um prazer. Jair Bolsonaro aqui conosco, vamos acompanhar a matéria e depois nós já começamos as perguntas, as dúvidas que eu tenho que eu gostaria de tirar com Jair Bolsonaro. Saguão do aeroporto movimentado com a visita do deputado federal. Já na chegada, Jair Bolsonaro discursou. Mostrar que o Brasil pode ser grande! Depois ele seguiu para a coletiva de imprensa. Estava acompanhado do deputado estadual Fernando Francischini. São palestras que nós temos feito sobre revogação do Estatuto do Desarmamento, redução da maioridade penal e acaba, cada vez que a gente anuncia onde a gente vai, esse movimento todo que vocês assistiram. Se preparando, porque se o destino é assim o desejar, nós queremos colaborar com o futuro do Brasil por ocasião das eleições do ano que vem. Reforçou posicionamentos polêmicos pela escola sem partido e o fim do desarmamento. A arma é mais importante do que defender a vida da pessoa. Ela serve para defender a liberdade de um povo. Todas as ditaduras foram precedidas de campanha de desarmamento. A história conta isso daí. E um povo armado jamais será subjugado. Na saída, cumprimentou os cidadãos e tirou fotos. Na prefeitura, se reuniu com o prefeito Marcelo Bellinati. Seguiu para a Câmara. Houve discussão na entrada. Expediente Brasília, não é para estar aqui não. A participação nesta mesa redonda é um dos últimos compromissos do deputado na cidade. Oportunidade em que Bolsonaro expõe as principais ideias. O evento reuniu centenas de simpatizantes em um hotel de Londrina. Nos discursos, os políticos defenderam projetos da direita. A entrevista que nós vamos fazer com Jair Bolsonaro, e é preciso deixar isso bem claro, é sem regras, amigos, sem negócio de mandar para ele perguntinhas antecipadas, nada disso. Combinado, inclusive, com a assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro, que topou vir aqui conosco para falar a respeito exatamente da sua vida, de sua trajetória. Jair Messias Bolsonaro, para começar, quem é, onde começou, que jeito que é? Primeiro, agradecer ao vereador Felipe Barros e o Fernando Francischini pelo convite de estar aqui. Sou capitão do Exército. Entrei na política em 88 como vereador, em 91 assumi o mandato de deputado federal e estou no 7º mandato. E pretendo sair da zona de conforto, que é que nós temos em Brasília, no parlamento, e não aventurar nada, mas participar por ocasião do jogo político do ano que vem, para que eu possa melhor servir ao Brasil. Para nós entendermos um pouquinho de quem é Jair Bolsonaro, quando ainda oficial, algumas coisas foram feitas ali, algumas tentativas até de superiores seus, de calar a sua boca, não? Não, mas é natural, eu conheço a regra do jogo, eu dei uma entrevista na seção Ponto de Vista da revista Veja, em 86, fui punido com 15 dias de prisão administrativa, sem problema nenhum. Agora, coincidência ou não, no final do ano tivemos o 13º salário. Minha vida, vamos assim dizer, fora daquela época já. Daquela época. E eu sabia que você, até hoje também, nenhum militar da ativa pode se manifestar junto à imprensa sem autorização superior. E eu cometi, sim, esse ato de indisciplina. Mas a causa foi justa. Afinal de contas, nós vivíamos uma crise salarial enorme naquele momento. Tá? E também as evasões eram muito grandes na Academia Militar das Agulhas Negras e a mídia local do Rio de Janeiro transmitia para a população que aquelas evasões eram por causas diferentes da salarial, o que não era verdade. Hoje, então, você é capitão da reserva remunerada? Capitão, quando nós nos elegemos para qualquer cargo, na data da diplomação, você passa para a reserva remunerada proporcional por esse serviço. Ou seja, um servidor civil, outro qualquer, ele perdendo o mandato lá na frente, ele volta para a atividade anterior. No caso, qualquer militar, não. Ele não volta mais para a caserna.
Então aí fica aposentado por... Fica. E a grande prerrogativa que eu tenho nisso é exatamente aquilo que eu luto para todo mundo. Eu tenho porte de arma de fogo por ser capitão do Exército. E luto para que todo cidadão de bem, juntamente com Francisquini, entre outros, né, para que o cidadão, num primeiro momento, tenha o direito à posse de arma de fogo. E grande parte da população, se assim o desejar, possa também conseguir o porte no futuro. A posse de arma de fogo hoje é legal no Brasil, né? É legal, mas é quase impossível. O povo tem que... ele tem que justificar a efetiva necessidade. E daí, muitas vezes, por determinação superior do Ministério da Justiça do próprio Presidente da República, essa efetiva necessidade não é reconhecida. E ele dificilmente consegue comprar uma arma de fogo. E as taxas também são muito altas, não são? Nós defendemos, inclusive, o registro definitivo. Hoje, passou de 3 para 5 anos. Eu disse, na época, que estavam criando o IPVA das armas. Ou seja, mesmo assim, mesmo com a dificuldade, você elitizou. Só quem tem dinheiro pode, periodicamente, pagar essa nova taxa e ter uma arma dentro de casa. E nós vivemos num país onde você não tem segurança nem dentro da sua casa. Bolsonaro, a política atual é uma política que a gente está vendo aí de um toma lá da cá exagerado, diríamos assim, até em nome da tal governabilidade. Nós vimos isto nesta composição de ministros do presidente Temer, onde muitos políticos, até muitos deles citados na Lava Jato, foram chamados para compor os ministérios, exatamente para isso, para que tomar lá da cá, porque daí você tem votos que poderiam dar a tal governabilidade. Se você for eleito, você tem receio dessa tal governabilidade? Eu tenho falado que, em especial agora, com o boom das mídias sociais, tá certo? É lógico que sem nós aqui reconhecermos a necessidade e importância das mídias tradicionais, a população vai escolher melhor os seus representantes para as casas legislativas. Assim sendo, eu não temo isso. Agora, se, porventura, né, eu chegar lá, se for para fazer a mesma coisa, eu estarei fora dessa luta. Afinal de contas, governabilidade não é você dividir, ratear os bens públicos para grupos políticos votar em propostas advindas do Executivo. Você foi citado aí como sendo uma pessoa que teria... esse assunto até eu já considero passado, mas não poderemos deixar também de tocar nele aqui. Você foi citado ali como sendo pessoa que teria recebido dinheiro da JBS através do fundo partidário. Mesma situação, inclusive, do nosso prefeito aqui em Londrina, que à época, como deputado também pelo PP, como candidato a deputado pelo PP, recebeu 2 parcelas de R$200 mil dessa subvenção do partido para que ele pudesse continuar a campanha dele. Você sabia que esse dinheiro era de JBS? Sabia que era dessa trambicagem toda? Sabia, nós temos que dividir. Fundo partidário é uma coisa e o caixa do partido é outra. Quando foi colocado na minha conta R$200 mil, em julho de 2014, e você recebe um documento para depois você justificar sua conta no final da campanha junto ao TRE. Então, naquele mesmo dia, quando vimos que era da JBS Friboi, 200 mil, eu via cheque nominal para o meu partido, porque eu recebi, foi do partido, via JBS, eu devolvi essa importância. E depois, então, o meu partido depositou uma importância idêntica, mas do fundo partidário. Porque o dinheiro que está na conta do caixa do partido não se mistura. Lá tem dinheiro da Odebrecht, tem do fundo partidário, que é legal, tem da OS, tem da Ingevix. Então, quando qualquer um candidato recebe, está escrito embaixo de onde veio aquele dinheiro. Quando eu vi que veio da JBS Friboi, e naquele tempo não se falava em propina legal, eu devolvi porque eu sabia que eu não era tão bonito assim para receber uma doação do Wesley Batista e seu irmão. E quando se recebe um dinheiro assim, já se tem ali já está no bolso do empresário? Geralmente está no bolso. O meu caso foi para me levar pro furacão da Lava Jato, né? Não tinha Lava Jato, eu não estava ainda em pleno vigor. Mas seria uma situação que hoje em dia eu nem estaria no seu programa, que não teria como justificar. Então isso eu fiz em 2014, quando não existia, repito, a figura da propina legal. Alguns órgãos de imprensa, na maldade, quer dizer que eu devolvi o partido, depois devolvi com a mão e peguei conta. Não. O que está no fundo partidário, tudo que está lá dentro, tem a origem de onde veio. E a JBS doou para partidos, né, em torno de R$400 milhões. Isso foi uma contrapartida da JBS, porque ela pegou, sem qualquer garantias, no BNDES, R$8 bilhões. Ou seja, a condição para o BNDES liberar o recurso para a JBS foi doar em torno de 5% para partidos. E sim, você tem razão, a doação
está também a Operação Casada para você, dentro do parlamento, votar tudo que interessa ao Poder Executivo sem reclamar. Você tem algumas posições que são polêmicas, por exemplo, porte de arma. É uma coisa que hoje no Brasil não se consegue fazer. Eu, por exemplo, sou ameaçado enormemente várias vezes por conta da minha profissão, sou um repórter policial, e não consigo pegar o porte de arma de fogo. Em que pese eu tenha arma, mas essa arma tem que estar em casa, eu não posso andar, eu não posso portar essa arma de fogo. Outras posições também suas são posições diferenciadas, como, por exemplo, se pedir o aumento do tempo de prisão para quem pratica crime de receptação. É uma das coisas que eu sempre falo aqui, porque o receptador, para mim, é o patrão. É aquele que fala, ó, vai lá e rouba que eu estou aqui para comprar. Não sei se você tomou conhecimento, né? Essa semana apresentei um projeto nesse sentido. O roubo de carga no Brasil virou uma epidemia. Tem empresas, por exemplo, que não aceitam frete para o Rio de Janeiro. Lá são 30 caminhões roubados por dia. E hoje em dia, né, tem uma qualificadora para o roubo de valores, ou seja, o cara roubou um carro forte, tem uma agravante para isso. No tocante ao roubo de carga, não. Então nós botamos no mesmo nível de roubo de valores o roubo de cargas, porque a pena é muito pequena e dificilmente alguém cumpre essa pena no regime fechado. Então a ideia nossa é passar de 8 anos, tá, para que ele cumpra pelo menos uma parte maior dessa pena preso e sirva para inibir prática de atos semelhantes no futuro. E quanto à pena de receptação, também aumenta? Também, desculpa aqui, faltou complementar. Também no mesmo projeto botamos a receptação, que muitas vezes se vai numa casa, num supermercado, e está constatado que aquele material veio realmente de roubo. Então o dono do supermercado vai responder por isso. Porque não existe o roubo de carga sem um fim destinado da mercadoria. O cara não rouba, por exemplo, 500 laptops para si. Tá ok? Ele rouba aquilo para revender. E esse tipo de material está perfeitamente identificado. Dá para você agir dessa maneira. Não é o que eu queria uma pena muito maior. Tem estados americanos que, por exemplo, tem a lei dos 3 crimes. Eu já apresentei projeto nesse sentido. Não vai para frente, ok? O que é 3 crimes? O elemento furtou ali um relógio, depois uma televisão, depois uma bicicleta. Ele começa com 25 anos de cadeia sem progressão. E, no meu entender, a figura da progressão no Brasil também tem que ser mudado isso aí, porque o elemento, ele é um gibi, ele é o tio Patinhas na cadeia, né? De acordo com o número de gibi que ele é na cadeia, abate a pena no final da história. Se é que ele vai ler isso mesmo. Tem muito analfabeto lá dentro e alguns figurões, por exemplo, presos ultimamente, se beneficiaram de leituras em bibliotecas. Eu quero saber também de Jair Bolsonaro detalhes a respeito do seu pensamento sobre homossexuais. Nada contra, cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. A minha briga nessa questão é contra o material escolar. Ou seja, eu tenho de posse minha, que eu peguei no MEC, através de amigos que eu tenho lá, livros, cartazes, filmetes, para ser exibido para criancinhas a partir de 6 anos de idade, onde você assistia, por exemplo, a criancinha assistia 2 meninas se beijando ou 2 homens se acariciando, sob o pretexto de combater a homofobia. No meu entender, esse tipo de material dentro da escola, você está estimulando precocemente as crianças a entrar na vida sexual. Incentiva. Incentiva. Além de você escancarar as portas para a pedofilia. Não tem nada a ver homossexualismo com o cara hétero, a questão da pedofilia. Não estou acusando homossexuais disso. Agora, esse tipo de material dentro da escola, eu tenho certeza que pai nenhum quer. E eu costumo dizer que um pai prefere chegar em casa e encontrar o filho com o braço quebrado por estar jogando futebol, do que encontrá-lo brincando com boneca por influência da escola. E em função disso, que eu briguei contra isso lá, inclusive na Câmara patrocinou, acredite se quiser, a Câmara patrocinou o 9º Seminário LGBT Infantil. Então, como eu briguei contra isso, pouca gente em Brasília tem coragem de brigar, porque sabe que o contra-ataque vai ser muito grande. E eu recebi aí a acusação de ser homofóbico. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender, não tem nada a ver com isso. Entre 4 paredes faz o que quiser. Agora na escola é que não dá para incentivar. Na escola nenhum pai quer isso daí. Um pai quer, qual é o patrimônio do pobre, basicamente, né? É de todos nós, mas do pobre em especial. É a sua família. Ele quer ver o filho homem dele ser o Neymar da vida, tá certo? Ele quer que a filha vai ser uma enfermeira, uma advogada, uma secretária, seja o que for, mas tenha sucesso. E ele, quando bota o filho na escola, é para ele aprender, para ele ser instruído, porque o que tira
O homem e a mulher da miséria é a instrução, é o conhecimento, e não Bolsas Famílias. E não também essa questão de liberdade total dentro da escola, que nós sabemos onde isso vai chegar. Vai ser o fim, no meu entender, da esperança na juventude de um Brasil melhor. O Supremo determinou em segunda instância condenações de pessoas que são condenadas em segunda instância, já tem que começar a cumprir pena, independente se tem recursos ainda a serem mandados. E recursos geralmente são recursos para diminuir o tempo da pessoa em cana ou pelo menos para postergar a data de prisão dela. Agora parece que já tem um movimento contrário lá no Supremo, não é? Olha só, quando começa a cair políticos, a coisa muda. Foi decidido há pouco tempo. E nós sabemos que o Supremo está recebendo pressão para julgar os envolvidos no Petrolão, como no passado, no Mensalão. E essa decisão no passado foi por 6-5. E eu falei há pouco tempo em Goiânia, numa palestra para oficiais da PM e bombeiro, que uma reinterpretação disso, da prisão, começar a ser cumprida após a condenação em segunda instância, seria o fim da Operação Lava Jato. No dia de ontem, nós assistimos aqui 2 ministros do Supremo, um foi o Gilmar Mendes, o outro foi o Marcelo Moraes, o último ministro, dizendo que esta decisão tem que ser reinterpretada. Ou seja, no mínimo, a prisão seria cumprida após decisão em terceira instância, que seria o STJ. E prova que eu tenho razão no que estava falando, porque há poucas semanas o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, acabar com o foro especial. E eu falei também que eu seria o único voto contrário a isso na Câmara, por quê? Apesar de atrair a ira de muita gente no Brasil. Porque a partir do momento que o Supremo tinha decidido, por unanimidade, colocar um ponto final no foro privilegiado, tinha algum jabuti em algum lugar, quem sabe aí num coqueiro, que ninguém sabe quem botou lá em cima. Agora a resposta vem aí. Reinterpretando a prisão em segunda instância, todo político corrupto interessa o fim do foro privilegiado, porque não vai ter uma instância única apenas, que é o Supremo, e sim, no mínimo, 3 instâncias. É o nosso Brasil. Nós temos um parlamento, infelizmente, com uma grande maioria, poucas são as exceções, de pessoas corruptas. O Supremo também não é confiável? Olha, o critério para indicar para o Supremo, para o STJ, e basicamente, desembargadores em parte, é um processo que, no mínimo, te coloca em dúvida. Por ocasião do Mensalão, nós lembramos de algumas trocas de ministros, tá certo? Que foram bastante providenciais e bastante discutidas pelo governo Dilma e Lula, e a conclusão era uma só, e concretizou-se no final. Desqualificou a questão da formação de quadrilha por parte daqueles envolvidos no Mensalão. E ao desqualificar isso, as penas foram inferiores a 8 anos. Então você não vai diretamente para o regime fechado. Então desconfiamos disso. No tocante à corrupção, esse é um Brasil onde você não pode botar a mão no fogo por ninguém. Nós, 7h22 nesse momento, 7h21 agora na Grande Londrina. Nós estamos ao lado de Jair Bolsonaro, deputado federal que vem aqui para Londrina para fazer visitas aqui e para já lançar a sua candidatura à presidência? Não, eu estou há 2 anos andando pelo Brasil. Quando eu pensei na possibilidade de requerer, pleitear junto ao meu partido, uma possível legenda para presidente, tá? Primeira coisa que eu fiz, como nós desconfiamos, eu, não sei você, eu desconfio do voto eletrônico, uma grande parte da população desconfia, nós aproveitamos um projeto, emendamos esse projeto e garantimos, por ocasião das eleições de 2018, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, para acabarmos com a desconfiança da lisura das eleições. Então o primeiro passo foi esse. Um outro, eu resolvi andar pelo Brasil, até porque hoje em dia a campanha são em 45 dias. Qualquer um, menos para prefeito, mesmo para vereador, se o elemento for se preocupar apenas naqueles últimos 45 dias, não tem como ele apresentar uma boa proposta para aquele cargo a qual ele está se voluntariando junto ao povo para defender aí as suas posições junto à chefia do Executivo, até mesmo no Legislativo. Então essa foi a intenção nossa, viajar pelo Brasil e, obviamente, pretendemos sim, se o partido assim entender, nós nos lançarmos no futuro. Mas no momento não estou em campanha, não. Direta já, qual o seu pensamento? Agora seria causuísmo. Nós não podemos fugir daquilo que está na lei. Nós não podemos mudar a regra do jogo com ele em andamento. Hoje que está previsto, na nossa Constituição, que faltando 2 anos para terminar o mandato, no caso o presidente Michel Temer, caso ele venha perder o mandato por um motivo qualquer, não interessa, a previsão é eleições indiretas pelo parlamento. A esquerda está pleiteando eleição direta, um casuísmo, porque sabe, com a urna eletrônica,
o Lula, com toda certeza, seria reeleito presidente da República. Reeleito não, eleito presidente da República. O Bolsonaro, o que você pensa sobre... O governo fala tanto aí que a Previdência está quebrada, que vai falir, que vai arrebentar. Qual o seu pensamento a respeito? Se você pega a Caixa da Previdência, tá? O que o governo faz, basicamente? Ele aplica a tal da DRU, Desvinculação de Receita da União. Quando ele tira 30% desse montante, vai lá para baixo a Caixa da Previdência. Começa a ser deficitária, o que é no momento. Sem a DRU, estaríamos equilibrados. Agora, o grande bronca minha contra essa proposta que está aí. Eu estive no Piauí, é o segundo estado mais pobre do Brasil. E lá a expectativa de vida está em 69 anos, segundo o IBGE. É, no meu entender, uma desumanidade você passar para 65 anos. O governo poderia dar uma pequena mexida agora, aumentando em um ano, por exemplo, a questão da mulher, 50 para 51, o homem, 50 para 56, tá? Dar uma mexida devagar por aí e deixar para quem assumir em 2019 dar mais um passo. E eu sempre disse, e agora prova que eu tenho razão, que o governo não iria aprovar a reforma da Previdência, ainda estaria dando munição para o PT crescer por ocasião das eleições futuras. É o que nós estamos vendo aqui, em parte, acontecendo no Brasil. Se tirar a DRU, a receita é superavitária? Chega a equilibrar. Se não mexer. Uma outra questão também... Então, na verdade, o governo gasta mal esse dinheiro que nós pagamos. Exatamente, tem esse lado também. E o grande déficit da Previdência é a aposentadoria rural. 2/3. Ninguém quer acabar com a aposentadoria rural, não. Mas do bolo que entra no déficit, 2/3 vem da aposentadoria rural. Ou seja, quem paga tem que estar no lugar, quem não paga tem que estar na outra, com outra rúbrica. E não podemos apenas botar essa conta para pagar por aposentado que já vem pagando há muito tempo. No passado, você podia se aposentar com 20 mínimos, depois passou para 10. E atualmente, mesmo quem pagou 10, está recebendo 3, 4. Isso é uma grande injustiça que você tem que corrigi-la. E você tem que bater também na questão dos devedores do INSS. Eu sei que a dívida no bolo como um todo não é tanto, mas é importante. A própria JBS é a empresa que mais deve para o INSS. Justifica ela pegar 8 bilhões emprestados, doar, entre aspas, quase 500 milhões de reais para fundo partidário e não pagar essa dívida que tinha com o INSS, você tem que atacar na questão disso e na questão também de fraudes que existe muito no Brasil no tocante a aposentadorias, sendo repetitivo, né? A aposentadorias fraudulentas. E a reforma trabalhista, seu pensamento? Plenamente favorável. Nenhum direito foi retirado. Até porque tudo quando se fala de 13º, hora extra, fundo de garantia, tudo está no artigo 7º da Constituição. Nós não votamos proposta de emenda à Constituição. Foi projeto de lei. Assim sendo, nós apenas facilitamos a relação empregado-trabalhador. Porque hoje em dia, eu sei que a grande maioria são empregados no Brasil e a minoria são patrões, mas uma grande verdade, ser patrão nesse Brasil é bastante complicado, em especial por causa da CLT. O Brasil, por ano, recebe quase 4 milhões de ações trabalhistas. Nós temos mais ações trabalhistas no Brasil do que o mundo todo. Algo está errado. Direito queremos que todos tenham, mas hoje em dia eu te pergunto, qual é o direito do desempregado? Nenhum. E o patrão tem dito para mim, e muitas das minhas andanças pelo Brasil, que o trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego. E complemento, hoje em dia, dado a CLT, o salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Algo está errado. Devemos nos aproximar da legislação americana nesse tocante. Agora, reforma trabalhista, para valer, logicamente tem que ter a participação de todos, né? Mas como está previsto na Constituição, que tem que mexer no artigo 7º, onde muitos juristas dizem que lá estamos no capítulo das causas pétreas, somente numa nova Assembleia Nacional Constituinte você poderá mexer com isso aí. Nós temos ouvido por aí, Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro é meio maluco, é meio passado, é meio doido. Como é que vocês consideram? Eu não dou bola para isso não, é o que pode falar, né? Intriga da oposição. Antes de ser maluco do que estar na Lava Jato. Menos mal, né? Qual a tua sequência de andança agora aqui pelo Paraná? Maringá, tá? Quase todo mês nós saímos 2, 3 vezes para algum estado. É a convite de parlamentares, né? Como o Francisquini aqui e o Felipe, tá certo? É isso daí. E nós estamos sempre abertos. Como quando pergunto à minha assessoria qual é o que pode, o que não pode ser falado, a gente deixa em aberto. Afinal de contas, é dessa maneira que você constrói uma democracia de verdade.
Muito obrigado pela sua presença, viu? E se for presidente da República, vai prometer que volta aqui um dia? Opa, se eu não voltar, o Francisquinho me prende. Vai com Deus, um abraço. Jair Bolsonaro, deputado federal, aqui ao nosso lado, nos respondendo aos questionamentos que eu tenho certeza Londrina queria saber mais a respeito da presença deste homem que está aí, figurando como sendo um dos prováveis presidenciáveis. Como é que vai ser a sequência da nossa política no Brasil? As coisas ainda andam muito que indefinidas, né? Não se sabe se Michel Temer continua, se não continua. Ele fala que não renuncia. Alguns dizem que se formos colocar um processo de impeachment, como ontem, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil já ingressou com mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, nós teremos aí um prazo que será exacerbado e que vai dar para que o atual presidente da República termine o seu mandato. Já falam até que o TSE, na reunião que iria ter no dia 6 de junho, vai modificar a data para esta reunião. Esta reunião que os nossos ministros iriam ter, ela vem exatamente para julgar a chamada chapa Dilma Temer.